Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título A Condição dos Gentios sem Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra. Quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me, revela-me esta palavra espiritual para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A condição dos gentios sem Deus era a pior possível. Amém? Não participantes do povo da aliança. Os gentios andavam alienados e distante da revelação especial de Deus. Não havia esperança para eles, e o que lhes restava era se aprofundar mais e mais na miséria de seu pecado. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo nos destaca qual era a condição dos gentios sem Deus. Mas, especificamente, no capítulo 2 de sua epístola, o apóstolo Paulo nos pontua as características da condição dos gentios longe do Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O apóstolo nos diz que os gentios estavam mortos em ofensas e pecados. Andavam segundo o curso deste mundo e faziam a vontade do príncipe das potestades do ar. O mesmo que agora atua nos que vivem na desobediência. Eles eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. No que diz respeito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 11. O apóstolo Paulo ainda completa dizendo que os gentios estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Amém? No que diz respeito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 12. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A condição dos gentios sem Deus em relação a Israel. O apóstolo Paulo nos diz que os gentios eram chamados incircuncisão pelos que na carne,
se chamam circuncisão, feita por mãos humanas. No que diz respeito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 11. A circuncisão era o sinal da aliança de Deus com Abraão. Então, a circuncisão era o símbolo distintivo que separava os descendentes de Abraão, isto é, o povo herdeiro da promessa dos demais povos da terra. Então, apesar de ser um procedimento físico, a circuncisão tinha um significado religioso que apontava para a consagração daquele povo ao Senhor. Os filhos do povo de Israel eram circuncidados com 8 dias de nascido. No que diz respeito no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 12. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Na sequência da história bíblica, percebemos como os gentios eram desprezados pelos israelitas, que os identificavam como incircuncisos. Esse desprezo dava pelo fato de que os israelitas, como povo da aliança, não deviam se contaminar com as práticas dos povos gentios. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Esse desprezo dos judeus pelos gentios pode ser visto, inclusive, entre os primeiros cristãos. Crentes judeus começaram a desprezar crentes gentios que não eram circuncidados. Essa indisposição acabou resultando na primeira grande discussão teológica da igreja cristã, que culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. No que diz respeito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28 e 29. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A questão é que, com o tempo, os judeus passaram a interpretar o sinal da circuncisão de forma equivocada. Eles começaram a supervalorizar sua linhagem e seus cerimoniais, como se a redenção e o favor divino estivessem condicionados a meros aspectos físicos. O próprio Senhor Jesus repreendeu os judeus por pensarem que Deus estava interessado, mesmo era da linhagem física, que os ligava a Abraão. No que diz respeito no livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 37 ao 47. Amém? Para isso, a Bíblia nos coloca de forma clara que a circuncisão não tinha qualquer valor
se a pessoa, com todo seu ser, não estivesse consagrada ao Senhor. A condição dos judeus devia ser diferente da condição dos gentios sem Deus, não meramente pelo sinal da circuncisão física, mas pelo sinal da circuncisão do coração, que indicava que aquele era um povo consagrado ao Senhor e que desfrutava de um relacionamento especial com Ele. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A condição dos gentios sem Deus foi mudada em Cristo. Depois de falar da condição dos gentios sem Deus, o apóstolo Paulo também coloca os judeus na mesma situação. Judeus e gentios alienados pelo pecado são merecedores da ira divina. No que diz respeito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 3. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pela vontade soberana do Senhor, o povo de Israel recebeu a bênção de ser a nação portadora da revelação especial de Deus. Nos tempos antigos, os israelitas podiam se relacionar com Deus de forma sávica, enquanto que os gentios andavam perdidos na escuridão de seus pecados e sentiam prazer nisso. Eles suprimiram a verdade de Deus e elegeram para si falsos deuses. No que diz respeito no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mas a boa notícia é que a obra redentora de Cristo mudou completamente a condição dos gentios sem Deus. A promessa divina sempre foi a de reunir em um só povo, redimidos de todas as partes do mundo, judeus e gentios. No que diz respeito no livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 6 e capítulo 49, versículo 6. Em Cristo, o verdadeiro povo de Deus não é aquele que compartilha do mesmo sangue de Abraão, mas aquele que compartilha da mesma fé de Abraão. Não é aquele povo que possui o sinal da circuncisão externa na carne, mas aquele povo que possui a circuncisão interior, que é do coração. No que diz respeito no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 29. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Jesus Cristo é a luz do mundo que ilumina as nações. No que diz respeito no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 32. Em Cristo, a barreira que separava judeus e gentios
foi removida. No que diz respeito no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 18 e 21. E no que diz respeito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 14. Os gentios sem Deus que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. A cruz de Cristo reconciliou com Deus judeus e gentios, e de ambos os povos fez um só povo. No que diz respeito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 15 e 16. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Cristo trouxe a paz aos que estavam perto, judeus e aos que estavam longe, gentios. No que diz respeito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 17. E através dele, judeus e gentios têm acesso ao Pai por um só Espírito. Como resultado, a condição dos gentios mudou de estrangeiros e forasteiros para cidadãos dos santos e membros da família de Deus. No que diz respeito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 18 e 19. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus os abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.